Era uma vez, em uma terra distante, um pequeno vilarejo chamado Belém. Nas colinas que cercavam a aldeia, um jovem pastor chamado Davi cuidava de seu rebanho de ovelhas. Desde cedo, Davi aprendera o ofício de pastor com seu pai e irmãos mais velhos. No entanto, havia algo especial no coração de Davi. Ele não via suas ovelhas apenas como animais sob seus cuidados. Ele as amava profundamente. Cuidava delas como se fossem parte de sua família. Sempre vigilante, ele sabia que sua responsabilidade era garantir que estivessem seguras, alimentadas e protegidas dos perigos. Nas longas horas que passava com suas ovelhas, Davi sentia uma forte conexão com Deus. Ele muitas vezes cantava e orava enquanto guiava suas ovelhas pelos verdes pastos. Seu coração era cheio de gratidão, e ele compunha cânticos de louvor ao Senhor. Em uma dessas ocasiões, enquanto ele olhava as ovelhas pastando tranquilamente à sua volta, uma oração especial surgiu em seu coração. Ele começou a recitar palavras que, mais tarde, se tornariam conhecidas como o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi refletia sobre como cuidava de suas ovelhas. Ele as guiava para os melhores pastos, certificando-se de que sempre tivessem água fresca e comida suficiente. Ele sabia que, assim como ele era um bom pastor para suas ovelhas, Deus era um pastor infinitamente melhor para ele. Davi sentia que, sob os cuidados de Deus, ele nunca faltaria de nada, pois o Senhor providenciava tudo o que ele precisava. Uma vez, quando estava cuidando de seu rebanho, Davi se lembrou de um período difícil. Durante uma estação seca, a grama nas colinas murchou e a água dos riachos secou. Muitas ovelhas no vilarejo morreram de fome e sede. No entanto, Davi não perdeu a esperança. Ele confiava em Deus para guiá-lo. Seguindo uma intuição divina, ele levou suas ovelhas por um caminho desconhecido e, depois de uma longa jornada, encontrou um campo verde e um riacho fresco escondido entre as montanhas. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse milagre não foi esquecido por Davi. Ele sabia que Deus o havia guiado. Nas águas tranquilas e nos pastos verdes, Davi encontrou um refúgio para suas ovelhas e também para sua própria alma. Ele sentiu a paz de Deus descendo sobre ele e sobre sua criação. Naqueles momentos, tudo estava em harmonia e a serenidade era completa. Mas Davi também enfrentou perigos. As colinas ao redor de Belém eram habitadas por leões e ursos, predadores que caçavam ovelhas distraídas. Houve ocasiões em que Davi teve que enfrentar essas feras para proteger seu rebanho. Em uma noite escura, enquanto ele guardava suas ovelhas, um leão faminto se aproximou sorrateiramente. Sem hesitar, Davi pegou sua funda e, com uma fé inabalável em Deus, lançou uma pedra que acertou o leão entre os olhos, matando-o instantaneamente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi sabia que o vale da sombra da morte não era apenas um lugar físico, mas também um estado emocional e espiritual. Ele havia enfrentado o medo, a dor e a incerteza, mas em cada situação, ele sentiu a presença protetora de Deus ao seu lado. A vara e o cajado que ele usava para guiar e proteger suas ovelhas eram para ele um símbolo da autoridade e conforto divinos. Deus, como um pastor cuidadoso, o guardava de todos os males. Com o passar do tempo, Davi foi crescendo em sabedoria e coragem. Sua fama como pastor e guerreiro começou a se espalhar. Certo dia, ele foi chamado para a corte do rei Saul, onde foi ungido para ser o futuro rei de Israel. No entanto, antes de assumir o trono, Davi passou por muitas provações. Saul, o atual rei, ficou com ciúmes de Davi e tentou matá-lo. Durante anos, Davi fugiu, vivendo como um foragido, escondendo-se em cavernas e desertos. Mesmo assim, Davi continuava a confiar em Deus. Ele sabia que o Senhor prepararia um caminho para ele, mesmo na presença de seus inimigos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo.
o meu cálice transborda. Apesar das ameaças e dos perigos constantes, Davi experimentava a bênção e a provisão de Deus. Ele sabia que, independentemente das circunstâncias, Deus era fiel. O óleo que ungia sua cabeça simbolizava a escolha divina e a consagração para uma missão especial. O cálice transbordante representava a abundância das bênçãos que ele recebia, mesmo em meio às adversidades. Davi finalmente se tornou rei, conforme a promessa de Deus. Sua vida foi marcada por batalhas e desafios, mas também por vitórias e grandes bênçãos. Ele governou Israel com justiça e retidão, sempre buscando a orientação divina. Mesmo quando cometia erros, Davi sabia a quem recorrer. Ele se arrependia e confiava no perdão e na misericórdia de Deus. Nos últimos anos de sua vida, enquanto olhava para trás e refletia sobre tudo o que havia passado, Davi compreendeu algo profundo. Ele sabia que Deus tinha sido seu pastor desde o início, guiando cada passo, protegendo-o de cada perigo e abençoando-o com sua bondade e misericórdia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Com essa certeza no coração, Davi descansou em paz. Ele sabia que sua jornada, embora cheia de altos e baixos, estava firmemente nas mãos de Deus. Ele não temia o futuro, pois sabia que a presença divina estaria com ele até o fim de seus dias e além. Assim como Davi, cada um de nós pode encontrar conforto no Salmo 23. Ele nos lembra de que Deus é nosso pastor fiel, guiando-nos pelos caminhos da vida, protegendo-nos dos perigos e enchendo nossos corações com sua paz. Mesmo nas horas mais escuras, podemos confiar que Ele está conosco e que sua bondade e misericórdia nos seguirão sempre,